Olá, meus irmãos, queridos, meus amigos, inscritos do canal, o foco é o texto. Eu quero te fazer uma pergunta para começarmos aqui a nossa reflexão. Em algum dado momento da sua vida, você já sentiu, já teve aquela sensação de que Deus não estava ouvindo as suas orações? Parece que você estava orando sozinho. Parece que aquele momento em que você estava derramando o seu coração, a sua alma perante Deus, era tudo em vão, que aquelas orações não subiriam a Deus, como temos aí um jargão, né? Que as nossas orações não passam do teto. Já aconteceu isso com você? É quando não temos aquela percepção de que Deus está nos escutando. Talvez levados a algo mais místico, né? A termos arrepios, a termos aquela sensação, Deus de fato está escutando as minhas orações. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu tenho por certo que o Senhor está escutando, porque o meu coração está batendo forte. Eu estou orando e as palavras estão vindo na minha mente, no meu coração. Então eu sei que Deus está me escutando. Já aconteceu isso com você? De fato, meus irmãos, infelizmente, muitas vezes somos levados a termos a compreensão de que todas as vezes que oramos, devemos ter essa percepção mística, o coração batendo mais forte, aquela sensação gostosa quando nos derramamos na presença de Deus, temos ali uma presença quase palpável, né, de Deus, e nós temos a certeza que Ele está nos escutando. Mas o grande desafio para nós é continuarmos orando, mesmo quando parece que Deus não está nos escutando. E hoje nós vamos refletir sobre isso. Será que Deus está escutando a minha oração? Se você tem essa dúvida, fique até o final do vídeo, porque essa dúvida é comum. Muitas vezes também eu tive essa sensação de que Deus não estava me escutando. Quando eu estava me baseando apenas em conceitos, em méritos próprios, em justiça própria, e me esqueci da promessa de Deus. Mas eu quero fazer um apelo a você. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixa aí o seu like, porque é muito importante o seu like, a sua inscrição, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e passa para outras pessoas, alcança outras pessoas, edifica outras pessoas e assim o reino de Deus é expandido e Deus é glorificado. Referente a essa temática, a Bíblia dá respostas claras para esse tipo de pergunta. Mas vamos nos deter apenas em 2 versos do Salmo 34 para sabermos que, de fato, Deus escuta as nossas orações. Salmo 34, verso 17 e 18, nos diz assim a palavra do nosso Deus. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as tribulações. Veja que aqui há uma constatação muito séria, muito forte a respeito daqueles que clamam a Deus. E é interessante e importante notarmos aqui que o texto fala que aqueles que estão sendo ouvidos por Deus são justos, mas baseado em quê? Nas suas próprias justiças, nos seus méritos, nos seus feitos? Obviamente que não. Então, há uma maneira de Deus não escutar de fato as nossas orações. Sabe como? Quando nos baseamos em nossos méritos, em nossos feitos, em nossa força do braço. Quando você pensa assim, eu sou bom, então quando eu não sou bom, Deus não me escuta. Quando eu sou bom, Deus me escuta. Quando eu faço tudo certinho, Deus ouve as minhas orações. Mas quando eu tropeço, quando eu escorrego, Deus não escuta as minhas orações, porque eu falhei. Muitas vezes pensamos assim, mas esse é um tipo de pensamento errado, porque nós não podemos basear que Deus escuta as nossas orações em nossos méritos, em nossa justiça, porque não temos como acessar, né, a presença de Deus ou termos acesso a Deus mediante a nossa própria força, os nossos próprios méritos. Só há uma maneira de sermos justos diante de Deus, e essa justificação é pela fé, e pela fé em Jesus Cristo. Então, se você crê em Cristo Jesus, se você entregou a sua vida a Cristo Jesus, sim, Deus escuta as suas orações, mesmo que você não sinta a sensação, né, de que Deus está escutando as suas orações, que você não tem aquela percepção quase palpável da presença de Deus ali no seu quarto, no seu carro, onde você orar e de repente você não sentir
essas experiências, não ter essas experiências místicas, saiba que há promessa de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus, que Deus jamais abandona essas pessoas. É isso que o texto aqui, o Salmo, está nos ensinando, né? Que os justos, eles clamam ao Senhor, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações, ou seja, Deus assiste os seus servos, Deus contempla os seus servos. É claro que não em nosso momento, da forma como pensamos, da forma como queremos por vezes, mas da forma de Deus. E o verso 18 também diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Ou seja, a palavra quebrantado aqui é aquela pessoa humilde, que reconhece o que nós falamos, não é? Que não tem méritos em si mesmo, não tem justiça própria para alcançar o favor de Deus. Uma pessoa quebrantada é que vai diante de Deus confiado tão somente nos méritos de Cristo Jesus. Se você for a Deus com um coração quebrantado, Deus não rejeitará a sua oração, porque você está confiado não nos seus méritos, mas nos méritos do Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Desse modo, podemos entender que Deus escuta as nossas orações porque Ele é fiel. Fiel à promessa que Ele fez, que estaria conosco todos os dias, não nos abandonaria. Não é porque somos bons que Deus irá escutar as nossas orações. É porque Ele é bom, é porque Ele é misericordioso, é porque Ele é gracioso que Ele escuta as nossas orações. Então, não tem aquela percepção de que você tem que todas as orações sentir aquela presença de Deus, aquela coisa maravilhosa, que é muito bom quando oramos e temos essa percepção de fato. No entanto, é importante entender que nem sempre teremos esses tipos de experiências, essas percepções, não é? Deus nos ouve baseado na justiça de Cristo Jesus e não nas nossas percepções, em nossos sentimentos ou algo semelhante. Na teologia reformada, nós costumamos dizer que Deus responde às orações dos seus servos baseado em sua boa vontade, e não em nosso merecimento. Então, aquele dia que você estiver cansado, sobrecarregado, abatido, talvez cometido um pecado, tenha por certo que os méritos que você está se baseando não são os seus méritos, porque você não tem os méritos exigidos por Deus. Deus exige perfeição. Quem é que consegue ter acesso a Deus por perfeição de si mesmo, não é? Então a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele, não é por Cristo Jesus. Então, tenha por certo que Deus está escutando as suas orações, porque você está se baseando nos méritos de Jesus Cristo. Mesmo quando você estiver cansado, mesmo quando a sua percepção não estiver sendo daquela maneira que você queria, que você imaginava, aqueles momentos que você está orando e parece que a sua oração, como diz o povo aí, não é? Que é um jargão já dito, não passa do teto. Saiba que há uma promessa poderosa da parte de Deus, que Ele sim escutará as nossas orações, mesmo quando não sentimos isso. Há outras formas de termos como base a resposta de Deus em nossas orações, que é o silêncio. Muitas vezes Deus demonstrará, nos responderá com um silêncio, que não é um abandono, não é uma forma de nos ignorar, muito pelo contrário, é uma forma de lapidar o nosso coração. Não é? Muitas vezes, servos de Deus do passado, um exemplo clássico, né? O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, acho que verso 8 e 9, salvo engano, ele diz que rogou ao Senhor para que retirasse seu espinho na carne, mas a palavra do Senhor veio a ele dizendo: a minha graça te basta, né? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Calma, Paulo, eu estou contigo. A minha graça te basta, eu não vou tirar esse espinho da sua carne. Ou seja, foi uma negativa da parte de Deus ao apóstolo Paulo. Então, muitas vezes o Senhor nos responde dando não é? Falando não é isso que eu vou querer para você, não é isso que eu quero para você. E muitas vezes ele simplesmente fica em silêncio, porque nós precisamos aprender a esperar em Deus, né? Porque nós somos um povo, né, imediatista, principalmente em nossos últimos dias agora. Nós temos essa condição de queremos tudo na hora que queremos, que desejamos. Aí tem comida
o iFood, fast food, tem comida rápida, tem as coisas que queremos, nós já colocamos ali na internet, já buscamos o que desejamos e logo chega e ficamos naquela sensação, naquele desejo que as coisas aconteçam da forma como queremos, mas o Senhor trabalha de forma diferente. E por vezes esse silêncio está lapidando o nosso coração, está nos fazendo esperar para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, quando você tiver essa sensação de que Deus está em silêncio, sabe que Ele está trabalhando. Deus trabalha também no meio ao silêncio, não é? Nem sempre veremos de forma nítida a resposta de Deus. Algumas vezes Ele vai nos colocar no deserto. Fica ali no cantinho, aguarde, espere, confie, porque desse modo nós aprenderemos a ter um relacionamento mais íntimo, mais profundo com Deus. Porque às vezes temos essa percepção, não sei se acontece com vocês também, comigo às vezes eu tenho essa percepção de que aquilo que eu peço a Deus, eu quero que seja feito de acordo com a minha vontade, né? Então tem que ser daquele jeito. E muitas vezes fazemos até prova, né, com o Senhor. Dizemos assim, olha Senhor, se isso for de acordo com o teu querer, que aconteça dessa forma, não é? E fazemos ali provas ao Senhor. Mas essa não é a maneira bíblica de orar. Devemos orar confiados na vontade de Deus, naquilo que Ele irá fazer no tempo dele. E saiba que Deus está escutando as suas orações. Se as suas orações estão feitas baseadas nos méritos de Cristo, como dito, se você é um servo de Deus, sim, Deus escuta as suas orações. Lembre-se de Cristo Jesus, quando orou no Getsemane, né? Cristo Jesus, sendo perfeito, sendo alguém que poderia reivindicar os seus direitos, disse ao Pai, não faça a minha vontade, faça a sua vontade. Né? Que seja feita a tua vontade. Então Cristo nos deu também um modelo de oração para confiarmos no tempo de Deus e na vontade de Deus. Então, se você está tendo essa sensação, está passando por um momento assim, acalma o teu coração, fique em paz, saiba que Deus está cuidando de você. O Senhor está no controle de todas as coisas, é o Deus que reina sobre tudo e sobre todos, é o Senhor soberano, nós servimos um Deus que guia, que controla todas as coisas, e certamente Ele está escutando as suas orações, porque você está se baseando nos méritos daquele que é perfeito, Jesus Cristo. E Cristo, de acordo com Hebreus 7:25, intercede por você também. Então você está orando e o Espírito, né, com gemidos inexprimíveis, leva as nossas orações a Deus e o Pai nos assiste em todo o tempo, mesmo quando não sentimos, mesmo quando não percebemos, mesmo quando parece que as nossas orações não passam do teto. Se esse vídeo te edificou, compartilhe com seus amigos, com os irmãos da sua igreja, com seus parentes, familiares, para que a palavra de Deus seja propagada e o reino de Deus seja avançado. Espero que você tenha sido edificado e que você continue orando, continue com perseverança, crendo que Deus é fiel, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Até o próximo vídeo, fique na paz, Deus te abençoe.